Com quase uma semana de silêncio, o presidente Lula ainda não oficializou o nome para o STF, mas a certeza de Jorge Messias parece estar cada vez mais certa. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Eu acho que tem muita gente precipitada. Da forma que vai ser escolhida para apresentar ao Senado, vai ser feita por mim. Bom, a gente fez um programa crente que o Lula ia soltar o nome alguns dias depois, e ele ainda não soltou, né? Mas essa semana, depois de várias críticas, uma onda de críticas, etc e tal, vários posicionamentos diferentes, o nome de Jorge Messias, dentre os que a gente tratou no primeiro programa, parece estar cada vez mais fortificado, né? Estamos gravando na quarta, né? Até terça eu estava de acordo com essa sua frase. Hoje eu abri o jornal e li que a reunião com o Alcolumbre não foi tão boa assim. A pressão pro Pacheco é grande. Eu falo grande porque vem de gente grande, vem do Alcolumbre e do Gilmar Mendes. É uma articulação ferrenha e o Alcolumbre, com as ameaças que o Congresso tem feito, não violenta, né? Essa ameaça de, posso cancelar isso, posso colocar fulano na relatoria, posso colocar Beltrano numa comissão que vai te prejudicar, ao passo que o Gilmar Mendes tem sido muito ferrenho em nomear o Pacheco, por uma questão de estabilidade. E nesse sentido eu concordo com os dois figurões aí dos outros poderes que não o executivo. Eu fiquei pensando, porque eu li semana passada aquela intermediação, na verdade, que o Messias faz com aquele Samuel Ferreira, que é o bispo da Assembleia de Deus, né? E eu depois li uma coluna do Juliano Speyer na Folha de São Paulo, e ele falou assim, a notícia trouxe que Samuel Ferreira é apenas mais um bispo, mas é como falar que Caetano Veloso é mais um compositor ou o Papa Leão XIV é um católico. Uhum. Samuel Ferreira representa 47 milhões de evangélicos brasileiros, então ele é alguém com bastante trânsito. E que depois dessa foto do Lula orando ao lado dele e do advogado-geral da União, nos grupos ligados à igreja evangélica, essa foto começou a circular como um sinal de aproximação. Quer dizer, esse recado pode ser menos percebido para quem está fora desse meio de contexto de igreja, mas está muito dentro no sentido de que há uma repactuação do que esse autor chama de centrão pragmático dentro do mundo evangélico. Eu não sabia que existia mas pelo visto sim, e de reaproximação com o governo Lula. Então que essa foto foi muito bem recebida por pessoas dentro do meio, como se estivesse sinalizando que uma aproximação com o Lula não é algo impensável, porque até 2022, e isso começa em 2018, todas as grandes denominações evangélicas no Brasil apoiaram o Bolsonaro, e o Lula era meio visto como radioativo. Então eu imagino que essa intermediação do Messias tenha sido importante, porque mesmo que o Lula já tenha que a reversão do voto evangélico não é uma estratégia viável para 2026, eu acredito que não seja, mas pelo menos uma posição de neutralidade de alguns ministérios, por exemplo, tem a figura do Otônio de Paula no Rio de Janeiro, que nas redes aplaudia esse encontro, já deve dar alguma viabilidade mais forte eleitoral para o Lula em alguns redutos onde a religiosidade evangélica é muito forte, sobretudo nas regiões sul e sudeste do país, né? Então eu imagino que ele ainda seja um nome muito cotado, porque ele encaixa tanto numa agenda de interesse pessoal do Lula, como a gente já comentou no programa anterior, quanto por esse arco de alianças ampliado fora da composição dos poderes. Acho que o Pedro trouxe muito bem essa relação com o Congresso, como isso pode ser um clima de pacificação, mas o Messias pode ser, por outro lado, um gesto no sentido contrário, de você agradar uma parcela do eleitorado que hoje é muito distante, mesmo do horizonte de possibilidade de votar num candidato de esquerda. Né? Pô, eu tô com você nessa, viu, Lucas? Até porque eu fiquei pensando depois, esses marcadores, esses números precisavam ser vistos, né? Aqui é uma orelhada. Mas eu fiquei pensando quando no último censo mostrou que o número de evangélicos entre pessoas pobres e crescia cada vez mais, né? E com as novas políticas eleitoreiras do Lula, etc e tal, sempre voltadas para classes mais baixas e agora classe médias, enfim. Eu fiquei pensando, pô, existe sim uma chance de uma reaproximação eleitoral do Lula com um grupo evangélico, assim. Eles já estiveram com o Lula uma vez, eles podem estar com o Lula de novo, sabe? Sim. E sobretudo porque, ainda que tudo bem, a comunidade evangélica ela é muito fechada, assim, fechada no sentido de que ela é muito unida na forma de pensar e nos grupos que apoiam e assim por diante, certo? Isso é verdade. Mas o indivíduo ali, no final das contas, conta, né? Então, assim, se ele tiver algum benefício de algum programa do Lula, de alguma coisa que o governo esteja fazendo, ele não vai jogar isso pela janela. Uhum. Então, eu acho que esse movimento do Messias lá com o bispo, que foi super divulgado e etc e tal, o próprio Lula estava lá acompanhando, né? Eu entendi como uma tentativa de limpar um pouco das críticas iniciais.
porque houve muitas críticas, e até por parte, não da base exatamente, mas de pessoas mais simpáticas ao governo, que não são necessariamente opositores, teve muitas críticas por ser o Bessisca um cara intimamente ligado, é uma pessoa leal a ele e ao PT e assim por diante. A gente já falou também que o próprio fato dele ter colocado o Zanin já mostra que ele não vai se interessar muito por essas críticas, mas houve críticas, e eu entendi que essa foi uma jogada, assim, de tentar limpar, tentar melhorar um pouco a imagem desse sujeito, e aí com essa possibilidade de até você mirando num grupo não é dos mais agradáveis a você, que é os evangélicos, né? Porque, não, o cara é meu amigo, mas ele é evangélico, tal, tá dentro desse marcador aqui que vocês podem achar interessantes. Mas eu entendo, Pedro, que sim, e eu vi as notícias, o Alcolumbre não tem saído muito satisfeito, né? Mas essa semana o Alcolumbre ganhou aí a galinha dos ovos de ouro, né? Porque saiu lá o licenciamento para se fizesse lá a exploração de petróleo, a possível exploração de petróleo, né? No delta lá do Amazonas, da qual o estado dele vai se beneficiar e ele pessoalmente vai se beneficiar. Então eu também fico pensando se, pô, tá cheio de... você já tá com a bucha cheia aí, cara, não precisa ficar Não, cobrando. mas pelo jeito não, ele deu a entender que não, que tá insatisfeito, que é assim, uma vitóriazinha, ele queria algo maior. Mas é interessante, para pautar outra coisa, como essa é uma indicação que ela tinha tudo para ser tradicional, aquela linha de sucessão, você colocar um cara da AGU, né? Isso já aconteceu com o Mendonça, com o Toffoli e com o Gilmar, certo? Uhum. E aí você começa a ter pressão dos outros dois poderes, né? E você começa a ter a preocupação de um voto evangélico. Acho que é uma das indicações, pelo menos dessas últimas, em que o presidente tem que pensar mais do que necessário, assim. Tem mais interferência do que de costume, vocês não acham? No último programa sobre isso, a gente falou de como as indicações do STF viraram, e isso pro Lula e Bolsonaro, enfim, até o Temer com o Alexandre de Moraes. A questão pessoal ganhou um peso muito forte. Uhum. Então eu acho que, na realidade, isso é um sintoma É um sintoma. do momento. Porque, assim, o que poderia ser uma indicação institucionalmente na cara, vamos falar assim, tem esse quê pessoal muito mais forte, né? Sim. Corroborando o que a gente falou, assim, não tem mais como essas indicações não serem. Eu acho que o nome do Pacheco também, né? Porque ele é alguém com muito capital simbólico e político, né? Então, assim, ele consegue mobilizar interesses muito mais fortes do que se fossem dois nomes do judiciário tradicional, né? Um cara do TCU, por exemplo, como é o outro ventilado Bruno Dantas, ele vai ter ali uma rede de apoio que pode interferir a seu favor, mas muito limitada. Agora, o Pacheco consegue ter o presidente do Senado advogando a favor dele numa indicação, né? E o Alcolumbre, e aí um episódio também, curiosamente, com o ministro indicado, entre outros motivos pelas suas credenciais religiosas, segurou 100 dias a indicação do André Mendonça, né? Inclusive até coberto ali, ele não era favorável à indicação do André Mendonça, entendia que não existia clima para que ele fosse indicado para o Supremo naquele momento, e o documentário da Petra Costa até mostra a articulação das igrejas evangélicas, sobretudo do Ciro, para que ele conseguisse os votos necessários para aprovar a indicação. Então o Alcolumbre já tem esse histórico de usar da prerrogativa da presidência do Senado para pressionar por um nome mais favorável ou que ele compreenda como mais importante. Agora, assim, pensando do ponto de vista muito pragmático, e eu acho que o Pacheco tem uma desvantagem nesse cálculo que o governo federal deve estar fazendo de curto prazo, é a relatoria do Flávio Dino em relação às emendas parlamentares, né? Uhum. Eu acho que essa vai ser o grande campo de batalha na relação executivo e judiciário e parlamento para a próxima legislatura. E o Lula, imaginando que vença as eleições em 26 e vai operar por 4 anos, deve querer repactuar o orçamento dentro de um cenário mais previsível para o executivo, né? E o Pacheco é alguém que vem de uma outra construção, é alguém que foi presidente do Senado durante a vigência das emendas parlamentares, talvez no seu apogeu ali. Então eu imagino que esse cenário, ele entrando na primeira turma, uma vez que o Fux pediu ontem aí para mudar de turma, durante o voto de um outro núcleo lá do julgamento do Bolsonaro, eu acho que isso é uma peça de xadrez muito importante para ser analisada. E aí, assim, pensando do ponto de vista estritamente econômico, eu acho mais possível o governo fazer um ajuste fiscal mais amplo, tendo um controle maior sobre o orçamento, e digo mais, eu acho que na atual conjuntura de forças, eu acho mais possível que um governo de esquerda faça um ajuste fiscal do que um governo de direita apoiado pelo Centrão. Muito porque eu acho que governos de esquerda se sentem muito mais pressionados pelo mercado, porque o tempo inteiro são escrutinados em relação aos seus desmandos de política econômica, contabilidade criativa, etc, etc, etc. Então, se eu fosse apostar num ajuste mais amplo das contas públicas, que é necessário para 2027, eu acho que o Lula vitorioso em 26 vai se sentir muito mais pressionado a fazer esse reajuste do que uma candidatura de um Ratinho ou de outro nome ungido pelo Centrão, onde o apetite pelas emendas e até subfatias que hoje não são incorporadas por esses grupos no orçamento vai ser maior. Então, pensando em estabilidade econômica,
talvez a indicação do Pacheco possa ser a primeira peça que complica um tabuleiro que já não é simples. Eu entendo o que você está falando, tudo bem. Mas a gente já falou aqui em algumas situações de quando o Cabra muda de poder, ele muda Concordo. de time que ele está jogando. Figura. Teoria das instituições, pode ser? Ainda que a presidência do Fachin vá ser uma presidência mais comedida, como ele mesmo falou, menos pautas midiáticas, assim por diante, eu sei que o Fachin ele é 100% favorável à atuação do Dino em cima das emendas. Então ele não vai ter um cenário bom para fazer uma oposição ao Dino, não. Assim, eu concordo. Eu acho que a médio prazo a indicação do Pacheco em relação a esse tema específico não traria tantos prejuízos para o governo, mas eu também entendo difícil missão de você indicar alguém numa matéria tão sensível como essa para o executivo, né? Porque ao mesmo tempo que ele não pode sinalizar para o legislativo que ele deseja repactuar toda a prerrogativa orçamentária, que é o que ele deseja, porque ele vai contrapor muito diretamente ao legislativo, é muito difícil você ter uma lei de diretrizes orçamentárias para emenda parlamentar, né? Porque aí você vai de novo reposicionar o orçamento na prática para o executivo, né? Se você precisar da aprovação prévia dos ministérios para que essas emendas sejam mandadas para a base, assim, você só está construindo o orçamento em mais mãos. E tudo bem, é uma forma de extensão do poder do legislativo em relação ao que ele tinha de prerrogativa orçamentária, mas o que ele tem hoje é um acesso ao orçamento muito maior, né? E se ele vai querer voltar a um cenário onde ele precisa do carimbo do ministro da pasta, ou uma articulação mais ampla de um presidencialismo de coalizão pré-Bolsonaro, para que você consiga indicar segundo e terceiro escalão nesses ministérios, para você ter mais voz nesse tipo de decisão sobre orçamento. Então eu acho um tema muito sensível e passa um pouco, talvez, por essa pressão do Congresso na relação com o Pacheco. Porque no final das contas, claro que o Congresso se sente atacado pelo Judiciário e ele vocaliza isso o tempo inteiro, mas eu acho que o ponto de maior divergência hoje, de maior sangria, são as emendas parlamentares. Porque é onde pode, de fato, diminuir substancialmente o poder do legislativo, e ele não gostaria de voltar a um cenário de subordinação em relação ao executivo, como ele vivia depois da vertebração do sistema político brasileiro no presidencialismo de coalizão ali em 94, né? O legislativo brasileiro foi aumentando gradativamente seu poder durante as décadas subsequentes, mas tem, com a presença do Rodrigo Maia e depois do Arthur Lira, uma expansão substancial do seu próprio controle orçamentário, e voltar para o cenário anterior não me parece o que esses novos parlamentares desejam. Voltando pro Messias, uma coisa que eu acho que advoga muito o nome dele, eu falei um pouco disso no primeiro programa que a gente gravou sobre, acho que pro Lula hoje em dia não é simplesmente um quê de pessoalidade na escolha. O Lula já fez escolhas antes que eram do mesmo time dele, vamos falar assim, e que ele depois foi, entre aspas, traído por esses nomes. Acho que o nome mais vocal talvez seja o Joaquim Barbosa, que é recém-indicado e acolhe as denúncias em cima do mensalão, etc e tal, né? E depois ele rompe ele chegou a se filiar no PSB uma época, né? Enfim, é do mesmo espectro, mas não necessariamente um aliado. E depois a gente vai ter outro, no governo Lula pior ainda, né? A gente vai ter a indicação do Barroso, que vota favorável à negativa do Lula enquanto ministro-chefe da Casa Civil. Dilma também indicou o próprio Fux, que hoje é ventilado como um opositor ao campo, vamos colocar dessa maneira. Então acho que o Lula vai fazer uma escolha, não é só pessoal, é aquilo que você mesmo já falou, Lucas, de como ele vem premiando as pessoas que são leais a ele, né, cara? Sim. Os true believers mais do petismo, do lulismo mesmo. E isso vai advogar muito mais favorável ao Messias do que aos outros nomes. E aí, por exemplo, talvez a Maria Elizabeth Rocha, até pela atuação dela, que o Lucas tinha levantado no último programa, talvez ela pudesse estar ali no mesmo espectro, no mesmo campo, no mesmo time, vamos falar assim, mas não tem essa relação de fidelidade. Não tem essa relação pessoal e leal, tal, de um nobre escudeiro ali. Então, eu acho que isso é que vai, no fim do dia, bater pro presidente Lula escolher o nome. E aí eu gostei do que você colocou na pauta, o Pedro, que realmente talvez ele demore bastante, né, pra fechar o nome. E eu fico pensando nessa demora até pra que ele consolide, assim, que ele acabe com possíveis críticas em cima do nome do Messias. Que, por exemplo, hoje, o Lula tá numa popularidade que a base não consegue fazer grandes críticas. Nós queremos o nome de uma mulher, tal. Pode fazer esse tipo de demanda, mas assim, não vai ter uma crítica de impacto se não tiver. Pela popularidade do governo, não consegue fazer esse tipo de coisa. E a oposição vai fazer oposição de qualquer maneira, então X também, né? No entanto, eu achei uma coisa muito curiosa, e aí com o Alcolumbre bravo isso pode ganhar um pouco de força, vamos falar assim, que eu vi muitos deputados da oposição cobrando senadores para que eles negassem qualquer nome
que o presidente escolhesse. Isso é impossível de acontecer. Isso é não coisa vai do rolar. Nicolas, né? Eu, É do outro lá, do gênio, do Sóstenes, né? Também. Essa galera levantou assim, mas eu vi bastante nomes da oposição mais voraz, assim, falando, não, é para os senadores negarem qualquer nome. Isso é impossível de acontecer. Mas pode criar aquele climinha, sabe? Uhum. Vai, não vai, sabe como é que é? Aí, olha, estão pedindo para mim fazer lobby aqui para negar o seu nome, tal. O que você pode fazer para isso, tal, aquela coisa, sabe? Pode dificultar os trâmites. Eu entendi que a nomeação do Bessias poderia causar isso. Lendo o jornal, isso parecia uma ameaça debaixo dos panos do Alcolumbre. Por isso que imediatamente eu pensei na solução pragmática do Pacheco. Mas esse argumento que vocês deram de premiar o aliado mata. Ainda mais porque o Bessias está há anos nessa fila do STF, né? Nunca É chega. verdade. Na minha vez não sobrou nada. Exato. Quando Exato. chega a minha vez, fica zoneado, assim, porque o Lula teve duas indicações muito fáceis. O Zanin, um aliado pessoal, e o Dino foi um agrado gigantesco para a base dele. Sim. O Bessias seria esse agrado para ele. Eu não sei se pessoal, porque o Bessias, vale pontuar, com essa aliança e por ter sido ungido pela Assembleia de Deus, pode trazer algumas pautas caras para o eleitorado. Não vai perder a popularidade, embora a Maria Elizabeth seja a favorita das pautas, e o Bessias pode trazer essas pautas caras, que é a questão do aborto, que está sendo discutido agora no Supremo, legalização das drogas, que também tem sido discutido com Alexandre de Moraes. Então não vai ser de maneira alguma uma decisão fácil para o Lula. Alguém ele vai chatear. Ao contrário das outras, a chateação pode ser maior, porque a pressão está maior também. A nova configuração da política nos leva a entender que essa decisão do Lula talvez seja a mais impopular entre seus aliados. Sair do Barroso para o Messias mostra um pouco o que a política brasileira virou nos últimos anos, né? Porque o Barroso é indicado no momento de expectativa de progressismo como um valor sem retorno, né? Ele é indicado nessa pauta, assim, um ministro que vai pautar questões de costume que eram muito sensíveis a serem discutidas no âmbito executivo e legislativo. E aí você optar por um ministro, que claro, acho que a questão da religiosidade dele nem está sendo tão pensada pragmaticamente assim, claro que isso deve levar em consideração, mas alguém que tem posições religiosas que podem contrariar a base, mostra um pouco como a política brasileira saiu ali da nomeação do Barroso no início de 2010 para agora a possível nomeação do Messias em 2025. Então, mas eu falo das pautas caras porque ele tem feito uma aproximação já com o André Mendonça. Sim, né? Mas... Agora, só para... O Barroso é um cara, uma tragédia. O Barroso, toda hora eu confundo. O Pacheco, coitado, ele é prometido no ministério, não pegou o ministério. É prometido no Supremo, pelo jeito não vai rolar. Ou ele vai receber uma pasta fenomenal, que aliás ele só recebe convite ingrato, né? Supremo, capaz do Lula chamar ele para ser fazenda, né? Mas ele entra no campo dos hipotéticos, né? Nunca ele chega onde ele é convidado. E ele ainda vai perder o governo de Minas pro Cleitinho. Não, pois porque ele vai ter... mas você vai ficar com a candidatura em Minas, mas o cara vai perder. Ele não tá nem na terceira posição da pesquisa eleitoral, entende? É muito complicada a situação do Barroso. Esse seria o grande trunfo para ele. Do Pacheco. O sobrenome é interessante de falar, que nem o Barroso, e a semelhança física, aquele cabelo grisalho deles Eles são parecidos. me faz confundir. São.